as pessoas estão obstinadas em simplesmente se afastar de Deus. Elas criam argumentos justamente para não querer se comprometer com a igreja de Cristo. Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa no WhatsApp, evangélica, e ela só me repete várias vezes: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é aquela mesma passagem. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querendo, como se fosse na repetição, e às vezes alguns evangélicos nos acusam de ficar repetindo orações, como se aquela repetição daquele argumento falso fosse o suficiente para transformar aquilo numa verdade absoluta. E isso tudo aqui que eu estou falando ronda em torno dos santos. Por quê? Nós acabamos de ver essa semana um padre de 84 anos morto porque era católico, porque era cristão. Nós não devemos lhe prestar homenagem? Um homem que deu a vida por Jesus Cristo. Ele não está dizendo que ele é Deus, que ele é um ídolo pagão, que ele é uma divindade da macumba. Ele está dizendo simplesmente: eu sou de Cristo, me imitem. São Paulo diz isso: sejam meus imitadores. Eu já fiz isso aí, já fizemos um vídeo no Sinal da Cruz sobre esse assunto. Quantas igrejas protestantes já assinaram documentos teológicos dizendo que isso é completamente normal, mas existem pessoas que cismam em dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Como se eu não pudesse admirar um cristão, admirando esse cristão, como um evangélico admira o pastor da igreja, da sua igreja. Ao admirar essa pessoa, esse cristão, eu não possa, através dessa pessoa, chegar a Jesus Cristo. Hoje em dia, o maior evangelho, a maior forma de evangelizar, não é batendo de porta em porta. É o nosso testemunho diário. Isso é comunhão dos santos também. Mas as pessoas cismam nessa obstinação pela desunião. João 17, Jesus pede que nós sejamos perfeitos na unidade. Perfeitos na unidade não significa uma seita protestante ali, uma igreja protestante ali, uma igreja ortodoxa lá, uma igreja católica acolá. Para que o mundo creia, nós precisamos ser um, assim como Jesus e o Pai são um. Está lá em João 17, em todas as Bíblias. Mas as pessoas ficam obstinadas com a divisão. Ficam obstinadas em saber mais do que o outro irmão. E aí ocorre divisão. Eu não estou dizendo daquelas pessoas, daquelas seitas que falam de Jesus pelo dinheiro. Não estou falando disso. Isso é terrível. E Deus vai cuidar dessas pessoas. Deus vai trabalhar nessas pessoas para que elas melhorem. Não estou dizendo aqui também que Deus vai lançar um raio nessas pessoas, porque Deus é amor. Deus procura apaixonadamente salvar as pessoas. Eu estou dizendo daquelas pessoas que são até, possuem uma aparência de mansidão, mas cismam em se utilizar de pequenos trechos da Bíblia para divisão. E aí eu posso falar de outras situações. Eu posso falar daquele que cisma que o aborto não é pecado em caso de estupro e diz: eu acho que a Igreja Católica,
Eu acho que a Igreja Católica está errada, eu tenho a minha opinião. Meus irmãos, Deus é a verdade. Deus é maior do que todos nós. O aborto é pecado. É um homicídio. Se a gente retira-se uma vida, se é pecado mortal, porque a pessoa sabe plenamente o que está fazendo, ou é pecado venial, a pessoa tem limites no seu conhecimento, não se está falando isso. Aqui ninguém está apontando e condenando ninguém. A gente está falando, a igreja propõe, a igreja ensina que as pessoas, quando cometem aborto, estão cometendo um pecado terrível. Um pecado que brada aos céus, que clamam a justiça de Deus, como o homossexualismo, como o aborto, que está dentro da situação dos homicídios voluntários, são pecados gravíssimos. Nós não estamos aqui dizendo que essa pessoa que fez isso vai para o inferno. A misericórdia de Deus é eterna. O que nós precisamos dizer é que basta e que as pessoas precisam parar para pensar, parar com essa obstinação. Quantas pessoas se afastam de Deus por causa dessas faltas? Não, aquela igreja está me condenando, então como é que eu vou para lá? Eu sou perfeito, eu sou de Deus, Deus é bonzinho, então simplesmente não posso ficar. Esse negócio de igreja deixa para lá. E as pessoas se afastam, quando na verdade deviam estar lá dentro, procurando a misericórdia. Eu só queria que vocês meditassem sobre isso. Quanto obstinado você está para se afastar da verdade de Deus. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, a Bíblia não está aqui para condenar ninguém, mas para levar as pessoas a Jesus Cristo, o Salvador. Assim como o aborto é um pecado, assim como ter como exemplos os santos que estão cansados, exaustos de apontar para Jesus, eles não substituem o caminho que é Jesus. E aí nós podemos falar de tantas outras atitudes. O próprio homossexual está errado, é uma conduta antinatural, mas quem disse que ele vai para o inferno, basta que ele, como Jesus falou, não peques mais. Ninguém está incentivando que as pessoas debochem, humilhem, não tolerem o homossexual, mas que simplesmente o homossexual tome consciência de que ele tem que entregar a sua sexualidade para Deus. E aí nós podemos falar de todos os outros obstinados nessas práticas. O cristão tem que entregar a sua vaidade para Deus e simplesmente ter uma busca sincera. Procurar. Se você está tão obstinado com a divisão dentro da igreja, vai procurar a verdade sinceramente. Procura as passagens bíblicas e você vai ver que admirar um santo não é colocar esse santo no lugar de Jesus. Que cometer um aborto significa que você tem que voltar, se arrepender e procurar não mais fazê-lo. Procurar a confissão e se entregar novamente nos braços do Pai. E voltar para a igreja. A humanidade precisa voltar para Deus. Bem, gente, fiquem com Deus, reflitam sobre isso, meditem sobre isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu like e até o próximo vídeo.